Veja as consequências de uma pessoa que não lê a Bíblia e as consequências na vida de uma pessoa que lê a palavra de Deus. Quem não lê a Bíblia tem nome de que está vivo, mas pode estar morto e não está sabendo, porque não lê a palavra de Deus. Quem não lê a Bíblia não conhece o Deus da Bíblia. Logo, também não é conhecido no céu. Quem não lê a palavra de Deus não tem o DNA de Deus. Logo, não se identifica com a identidade do eterno Deus. Quem não lê a Bíblia Sagrada vai se entregar ao anticristo quando Jesus vier arrebatar a sua igreja. Em João 12,47 diz que quem rejeita e não recebe as palavras de Jesus Cristo será julgado pelas palavras que ele falou no Evangelho. Quem não lê a Bíblia não tem conhecimento das armas poderosas em Deus para desfazer as fortalezas do diabo. Quem não lê a Bíblia Sagrada não sabe que o Salmo 115 explica sobre o que é idolatria. Quem não lê a Bíblia não tem controle sobre o seu próprio temperamento. Quem não lê a Bíblia Sagrada é como um filho bastardo que não obedece às ordens de seu pai e acaba perdendo a herança por ser bastardo. Quem não lê a Bíblia desconhece os sinais da volta de Jesus, logo pode estar perdido. A Bíblia, ela é como uma escola. Na verdade, ela é uma escola. Quem não a lê não conhece a Deus. Mesmo assim, alguns pensam que o conhecem, mesmo sem estudar a palavra de Deus nessa escola gloriosa. Quem não lê a Bíblia não conhece o inferno por dentro. Quem não lê a Bíblia não conhece o céu por dentro. Quem não lê a Bíblia e dá preferência à leitura de livros seculares, dando mais prioridade a estes livros do que dar prioridade ao livro dos livros, infelizmente não lhes acrescenta nada os livros seculares, ou muito pouco, sobre a salvação. Ou seja, não sabe o que é ser salvo. Quem não lê a Bíblia anda nos seus próprios caminhos de pecados e iniquidades, porque não se limpa com a água da palavra de Deus. No Salmo 119, verso 11, diz assim: disse o salmista, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, quem não examina as escrituras, peca e não sabe que está pecando. E João diz que quem peca é do diabo. Jesus Cristo disse ao diabo: está escrito. Onde? Na Bíblia. Está escrito, Satanás. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus Cristo disse ao diabo: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Em Mateus capítulo 4 está este fato no deserto, da tentação de Jesus, quando ele diz assim ao diabo, quando ele estava sendo tentado e o inimigo levou ele até o pináculo do templo e disse para Jesus se suicidar. Jesus lhe respondeu: está escrito. Veja que tudo Jesus dizia que está escrito. Por quê? Dentro do conhecimento, no momento da tentação, você se lembra desse método glorioso de Jesus. Está escrito: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então Jesus lhe responde: não tentarás ao Senhor teu Deus. Está escrito. Quem não lê a Bíblia não tem lâmpada para os seus pés, nem luz para os seus caminhos. Salmo 119, 105. Tem uma vida espiritual instável, sem firmeza. Quem não lê a Bíblia não sabe que nem os safados, fornicadores, adúlteros, nem os idólatras, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os lascivos, nem os ladrões, nem os avarentos, os viciados, nem os maldizentes, nem os mentirosos, feiticeiros, nem os hereges, os homicidas, os invejosos, os glutões, os enganadores, nem os desviados, nem os apóstatas, nem os ateus, nem os que abandonam a família, nem quem agride, nem quem trafica, a pessoa que coloca coisas roubadas na sua casa, nem o agiota, nem o político corrupto, nem os maldosos, nem os maliciosos, nem os que não sabem perdoar não entrarão no reino de Deus, porque desprezaram a palavra de Deus, não leram a Bíblia, não ouviram a Bíblia e não obedeceram a Bíblia. Agora veja as consequências de quem lê a palavra de Deus, de quem lê a Bíblia Sagrada. Primeiro, a Bíblia é a mente de Deus, é a revelação de Deus ao homem. A Bíblia, ela transforma e santifica o homem. A Bíblia, ela muda o destino das pessoas, mudou o meu e de muitas pessoas que conheço. A Bíblia mostra as vontades de Deus e mostra os nossos defeitos a serem vencidos e como vencer os nossos pecados. A Bíblia, ela mostra como Deus pensa.
e o que Deus pensa a nosso respeito e mostra como Ele nos amou, entregando Cristo Jesus para nos salvar. Agora veja as vantagens e as consequências de quem lê a palavra de Deus. Quem lê a Bíblia sabe de onde veio, onde está e para onde vai. Quem lê a Bíblia espera com muito desejo a volta de Jesus. Não se deixa levar por qualquer vento de doutrina. Quem lê a Bíblia tem certeza da sua salvação e sabe quando está vacilando. Quem lê a Bíblia tem certeza da sua salvação e sabe quando ele está precisando de um conselho de um líder para lhe fortalecer e ir para a oração, fazendo com que o jejum, a oração e a lembrança da palavra venha lhe fortalecer novamente. Quem lê a Bíblia sabe vigiar, sabe como orar, sabe perseverar até o fim. Quem lê a Bíblia não agride, perdoa. Quem lê a Bíblia devolve o que roubou. Quem lê a Bíblia, ele pede perdão ao que o ofendeu. E se não pode chegar lá para pedir perdão, nem que seja pelo celular, de alguma maneira, ele alcança a pessoa e pede perdão. Quem lê a Bíblia não é vagabundo, nem preguiçoso. Porque Paulo diz assim: quem não quiser trabalhar, não coma. Se você quiser comer, a pessoa que não quer trabalhar, ele tem que comer o quê? Do resultado do seu suor, do resultado do seu trabalho. A Bíblia diz: quem não quiser trabalhar, não coma. Quem lê a Bíblia é mais amável, é abençoado. Quem lê a Bíblia não é enganado pelas tentações do diabo. Ele foge de quem só quer pecar. Ele foge das más companhias. Ele foge do álcool, das drogas. Ele foge dos maus conselhos. Ele foge da mulher maliciosa e adúltera. Ele foge do homem, foge do homem malicioso e adúltero. É fiel no seu casamento. Quem lê a Bíblia sabe usar o nome de Jesus para expulsar os demônios da sua própria vida, da sua casa, da sua família, da vida das demais pessoas. A pessoa que lê a Bíblia, ela sabe perdoar a esposa sabe perdoar o seu marido, sabe perdoar os seus pais, seus filhos, sabe como vencer os vícios pelo poder da palavra de Deus, da lembrança da palavra de Deus. A pessoa que lê a Bíblia, ela sabe como prosperar na vida espiritual e material. Por isso, a Bíblia diz, terminando: bem-aventurados aqueles que leem a palavra de Deus, aqueles que ouvem a palavra de Deus e aqueles que guardam a profecia do livro sagrado. Observe, e aqui eu vou terminando. Eu te desafio a ler o Novo Testamento em 4 meses. E quando você terminar a leitura, eu vou orar e jejuar. Eu vou receber o seu nome, eu vou jejuar por você. E eu creio num milagre extraordinário na sua vida, de santificação e honra ao Senhor Deus. Um jejum que eu quero fazer a todos os que fizerem essa leitura em 4 meses. Eu quero sim orar e jejuar para que Deus trabalhe tanto na sua vida espiritual como na tua família, na tua libertação, se esse for o caso. Você me dê o seu nome, diga para mim que você terminou a leitura do Novo Testamento e estarei com compromisso de tirar um dia para consagrar a minha vida em teu favor. Então, eu digo a você, a sabedoria e a salvação está no livro sagrado. As vantagens de quem lê a Bíblia são todas essas, mas as desvantagens e más consequências para as pessoas que não leem a Bíblia está naquilo que eu aqui recebi da parte do nosso Deus e daquilo que conhecemos a palavra de Deus. Ame a Bíblia, coma a Bíblia, sonhe com a Bíblia, durma com a Bíblia, acorde com a Bíblia, levante-se com a palavra de Deus, leia e lembre-se da palavra de Deus, vá trabalhar com a Bíblia, vá almoçar com a Bíblia, à tarde com a Bíblia, chegue em casa com a Bíblia, lendo e lembrando das riquezas do eterno Deus, daquilo que Ele deixou escrito para a nossa salvação, porque a Bíblia é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Deus te abençoe em Cristo.